Diferentes sociedades e países têm diferentes definições da sua educação de base. É importante que haja essa sinalização do que deve ser comum. É uma visão do todo da educação que vai ganhar versões, nuances e características regionais ou até locais, mas é uma visão do que a educação de base deve promover. A construção de uma base não é um processo fácil, exatamente porque essa construção tem que combinar a cooperação de vários especialistas de diferentes áreas, de professores de diferentes segmentos da educação básica, de diferentes conteúdos da educação básica. Então, essa combinação é difícil. E é difícil pensar nisso, definir isso, com os olhos voltados para a realidade da escola e das salas de aula. A base é algo absolutamente necessário para o professor. Eu diria até que é algo que os professores esperam, desejam. Costuma-se dizer que isso tira a autonomia do professor. Não é verdade. Ao contrário, a autonomia do professor está na definição dos caminhos para chegar lá. Mas onde chegar, eles querem saber o que se espera de nós, onde devemos chegar. A ideia não é que ela engesse ou tire a autonomia do professor em sala de aula, mas, sobretudo, que ela possa contribuir na sua formação e, principalmente, na elaboração das suas aulas. Saber o que os alunos precisam entender ano a ano vai colaborar no projeto político-pedagógico das escolas e, sobretudo, na avaliação. É importante que os professores saibam aquilo que o aluno já superou e aquilo que ele precisa fazer para superar as suas etapas de aprendizagem. Nessa dimensão de criar linguagem comum do fato pedagógico, a base é muito importante. Não que a gente não tenha isso hoje, mas perceba, a base nos força, de fato, a ter clareza sobre essas ações. A despeito dos problemas da primeira versão, houve uma coisa muito bonita. Houve uma consulta muito ampla, 12 milhões de contribuições, e elas levaram a algumas reformulações da base. De uma maneira geral, tinha uma preocupação quanto à clareza dos objetivos, porque nós achamos fundamental que os objetivos sejam bem claros, que todo professor, desde aquele no início da carreira, até o mais experiente, seja capaz de compreender exatamente o que se espera na proposta do objetivo. E acho importante a gente pensar que revisar a versão 2 não quer dizer um fracasso ou uma falha da segunda versão. Acho que o processo é esse mesmo. Teve a versão 1, ela foi objeto de reflexão, melhorou-se, aprimorou-se e agora é uma oportunidade de aprimorar ainda mais. Então, este aprimoramento tem que ser visto nessa perspectiva, faz parte de um processo. A primeira versão da base foi um fundamento que permitiu já se trabalhar sobre alguma coisa concreta. A segunda versão já avançou bastante, aproximando-se mais daquilo que seria uma base adequada. No meu entender, faltam ainda ajustamentos. É preciso considerar que, para que isso funcione na escola e na sala de aula, é preciso ser alguma coisa bem objetiva. Eu acho que a base, nessa segunda versão, precisa, sobretudo, do que eu chamaria de enxugamento, que ela seja aquilo que é essencial e que o fundamental, o central, o essencial na base seja a definição das metas, dos objetivos, das habilidades. Se a gente olha os objetivos de aprendizagem, eles não estavam gradados, não estavam
escalonado de tal forma a respeitar a crescente maturidade da criança ou do jovem. Uma coisa que nós já tínhamos percebido ou intencionado na formulação da primeira versão é procurar articular a crescente complexidade entre as diferentes ciências. Mas nós tínhamos sim problemas de graduação também no ensino fundamental. Não havia um cuidado maior de apresentar coisas mais elementares, mais macroscópicas, e isso crescendo em complexidade. Então a graduação não estava de todo respeitada. Na terceira versão, é preciso que isso ainda seja aperfeiçoado. Não creio que nós tenhamos conseguido completamente garantir a progressão. Altas expectativas é olhar para a redação do objetivo e ver se o que ele pede exige habilidades de pensamento mais sofisticadas. Uma coisa é eu dizer, calcular a adição. Outra coisa é eu dizer, resolver problemas de adição. Embora a adição seja a noção, o conceito envolvido nos dois objetivos, nas duas redações, uma redação é muito diferente da outra. Porque quando você diz calcular, você está falando de uma coisa muito específica. Eu vou lá, aplico uma técnica e vejo se a técnica está certa ou está errada. Mas quando você diz resolver problemas de adição, você está falando de uma coisa muito maior. Nesse sentido, olhar os verbos faz toda a diferença, porque o verbo exige uma ação. E vocês precisam olhar que essa ação é sempre um pensamento. Então, é bom analisar a progressão para ver se há uma relação e um nível de exigência cada vez maior conforme os anos passam, mas é bom olhar se há um perfeito equilíbrio. Se calcule, identifique, localize, forem ações mais fortes do que resolver problemas, do que relacionar, do que comparar, então nós temos uma base cujas expectativas são baixas. Há princípios norteadores gerais do que nós gostaríamos que crianças e jovens se desenvolvessem, em torno do qual se desenvolvessem. E seria preciso verificar de que maneira os objetivos de aprendizagem, que são o aspecto central, é onde a coisa chega, de fato estão correspondendo aos objetivos formativos mais gerais expressos nos princípios ou direitos. E a gente vai trabalhar as questões acadêmicas, intelectuais, mas também é preciso trabalhar as questões sociais, emocionais, físicas, culturais, para que de fato a gente prepare os alunos para a vida e para a vida no século XXI. Então é fundamental que a base traga todos esses elementos, não só no texto introdutório, que já sofreu avanços significativos da primeira para a segunda versão, ou seja, esses textos introdutórios já trazem a dimensão dos objetivos, como eles chamam agora, de aprendizagem e desenvolvimento, mas é muito importante que o que está contido no texto introdutório seja espelhado nos objetivos propriamente ditos. Um grande avanço da primeira versão para a segunda versão que a gente considera é a organização dos objetivos de desenvolvimento e aprendizagem por subgrupos etários, né? Os subgrupos etários, eles permitem com que o município, né, a rede de ensino e os professores, as escolas, os pais tenham maior clareza do que a gente espera para as crianças ao longo do seu desenvolvimento. E vale notar que foi feito de uma forma super interessante, que não foi a divisão do 0 a 3 e do 4 a 5, que é uma divisão muito mais de um ponto de vista institucional, dos equipamentos. E foi uma divisão que considerou as grandes etapas do desenvolvimento. Acho que o desafio que essa versão 2 da base tem é uma análise se efetivamente a gente conseguiu pensar na progressão. Então, se
a gente tem, para cada um dos objetivos, efetivamente, algo que diz respeito a uma complexidade dos contextos que estão sendo propostos para as crianças, ou das experiências que estão sendo propostas a elas, ou do conhecimento que está sendo trabalhado com elas. O progresso foi pouco, na minha opinião, da educação infantil para o ensino fundamental. A criança está em processo de desenvolvimento desde que nasce e de aprendizagem desde que nasce. Então, o que se quer é que esse desenvolvimento da criança, no caso da língua, um desenvolvimento na linguagem oral, na inserção no mundo da escrita, né, na aprendizagem desse sistema que é o sistema alfabético de escrita, pelo qual a criança tem muita curiosidade desde cedo e desejo de aprender. O importante é que, na definição dessa base, todos os professores colaborem, não é? Porque uma coisa é a visão, é a concepção teórica do que é necessário que todas as crianças atinjam. Outra coisa é o conhecimento próximo, estreito dessas crianças reais que estão nas salas de aula. E isso quem tem é o professor. É ele que pode dizer, é isso é muito, isso é pouco, isso não é para esse ano, isso é para antes, isso é para depois. Porque é a experiência dele que pode ajudar a fazer essas definições. A colaboração dos professores na construção da base é fundamental.